Olá, o tema desse evangelho será ambiente espiritual do lar. O que é o meio ambiente material? Ele é o ambiente natural sem impurezas, sem nada diferente. Por exemplo, uma floresta deve conter apenas os seus elementos, suas árvores, os seus seres vivos. Quando o homem entra naquele ambiente e modifica, nós dizemos que aquele meio ambiente ele foi degradado. Mesma coisa o ar que nós respiramos, ele deve ser puro. Quando nós poluímos através de escapamentos de veículos e de fábricas, dizemos que o ar está poluído, esse meio ambiente está degradado. E como foi dito, o tema é meio ambiente espiritual do lar. Vamos ver o que é a definição de lar. Lar é o local onde nós residimos, onde nós moramos, é o nosso ambiente natural, onde nós interagimos. E da mesma forma, esse lar, e quando falamos a palavra lar, nós pensamos em um lar de paz, um lugar de paz, de harmonia, um lugar aconchegante, onde a pessoa se sente acolhida, se sente feliz. E o meio ambiente espiritual? O meio ambiente espiritual seria a mesma coisa do meio ambiente material, seria um ambiente espiritual onde nós vivemos, onde nós circulamos. Ele é dito degradado quando algo que não deveria existir há lá. Por exemplo, quando há miasmas de mágoa, de ódio, de desesperança, de tristeza, é um meio ambiente triste, é um meio ambiente com miasmas, que é um meio ambiente degradado. E quando nós vivemos em um meio ambiente degradado, nós podemos ficar doentes. Existem as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que são originadas no nosso fundo ambiente espiritual e emocional, e depois o nosso organismo reflete ela por meio de órgãos de choque. Algumas pessoas sentem dores do estômago, dores no peito e outros sintomas, que são os órgãos de choque. Eles sentem aquela degradação espiritual e emocional do ser e do ambiente que ele vive. Como contribuir para ter um meio ambiente saudável no lar? Primeiramente, o meio ambiente espiritual depende da qualidade de pensamentos que nós temos, depende da qualidade de nossas vibrações. É claro que é impossível uma pessoa viver 100% do seu tempo em vibrações elevadas, porque moramos em um mundo de provas e expiações, um mundo que as pessoas ainda são imperfeitas. Logo, a imperfeição ainda é inerente ao nosso ser. Assim, é natural que em alguns momentos nós estejamos de mau humor, tristes, etc. Mas, a partir do momento que nós temos consciência disso, nós podemos vigiar que tipo de qualidade, que tipo de pensamentos nós temos. Nós devemos refletir sobre como nós agimos e que modo nós pensamos. Se nós irradiamos pensamentos de paz, de harmonia, de fé, ou apenas pensamentos de raiva, reclamação, desesperança. Existem muitas pessoas que passam o tempo todo reclamando, guardando mágoa, e existem pessoas que são otimistas. Que tipo de pessoas nós podemos ser? A escolha depende de nós. Para que nós possamos ter um meio ambiente espiritual no lar saudável, a primeira coisa que nós devemos fazer é ter o hábito da prece. O hábito da prece é muito importante, porque é por meio da prece que nós nos ligamos a nosso Deus, nosso Pai maior, e a toda a espiritualidade. E quanto mais ligados a eles nós formos, melhor nossa vibração será, melhor o nosso ambiente será. Da mesma forma que, se nós vivemos apenas reclamando, xingando e vivendo com mágoa, ódio, nós vamos atrair outras companhias da mesma faixa de vibração. Companhias enfermiças, que são companhias que vibram junto conosco, e o ambiente será pesado e teremos consequências na nossa vida material, que vão se refletir na nossa vida material. Muitas vezes dentro do lar, as pessoas algumas vezes não se entendem bem. Porque é justamente dentro do lar
que reencarnam pessoas que nós temos que fazer alguns ajustes. Filhos, muitas vezes é um casamento, parentes. Então, são pessoas que no passado nós tivemos alguma controvérsia e nessa vida, graças à bondade divina, nós somos colocados a conviver novamente com essas pessoas com a finalidade de aprender a conviver com elas e superar aquelas desavenças do passado. Então o lar é o nosso laboratório da evolução. Então muitas vezes temos dentro do lar pessoas que têm um ponto de vista diferente do nosso, formas de vida, visões de vida diferentes e que muitas vezes entram em choque com as nossas visões, com o nosso ponto de vista, com a nossa forma de pensar. Então, agora que nós estamos nesse momento de quarentena, é a oportunidade que a espiritualidade nos dá para aprendermos a lidar com essas diferenças dentro do nosso lar, visto que nós temos que ficar em casa, temos que conviver com essas pessoas, então nós temos que procurar nos harmonizar com essas pessoas de que forma? Primeiro, entrar em paz conosco mesmos, ter equilíbrio interior, procurar exercer a tolerância, a paciência, a empatia, se colocar no lugar do outro, para poder conviver com essas pessoas. E a solução do problema está dentro de nós, que a partir do momento que nós mudamos, que nós passamos a ter outra forma de convivência, isso vai influenciar as outras pessoas, vai induzir que essas outras pessoas também tenham tolerância e também se esforcem por conviver em paz conosco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos que nos atentarmos para um meio ambiente espiritual sadio do lar é a qualidade dos programas de TV, das mídias que nós assistimos. Nós não devemos dar audiência para programas que só mostram dor, sofrimento, programas policiais. Esse tipo de programação não agrega nada, porque quando nós assistimos um programa policial e vemos que um criminoso cometeu um crime hediondo, nós vamos vibrar ódio, desejo de vingança contra aquela pessoa, mesmo no nosso subconsciente. E não é nosso papel julgar, nós temos o Estado, a justiça para isso. Então não vai agregar nada ligar a TV e ficar assistindo esses programas policiais, ficar só ouvindo notícias ruins. Nós temos que sim nos informar, mas temos que tomar cuidado para que essas informações não criem pânico. Igual o problema da epidemia do Covid-19. É claro que nós temos que tomar as precauções de higiene, as precauções sanitárias, para evitarmos o contágio. E se porventura nós estivermos com essa doença, que nós possamos nos recolher em quarentena para evitar que ela passe para outras pessoas. Isso é um ponto. Outro ponto é ficar assistindo noticiários que induzem a população ao pânico, à falta de fé, à desesperança. Tudo o que acontece por permissão divina e tem um propósito. Até mesmo as epidemias, elas servem para nos fazer evoluir. Como nesse momento de quarentena, a humanidade precisa aprender a conviver bem com a sua família, deixar de lado um pouco o lado material e se espiritualizar mais. Então essa é uma grande oportunidade que a espiritualidade nos dá para melhorar o nosso ambiente espiritual do lar. Então vamos tomar cuidado com o tipo de notícias, com o tipo de mídias sociais que nós assistimos. Nós devemos aproveitar esse momento para nos espiritualizar, aprender algo novo, conviver melhor, fazer coisas boas dentro do lar e não ficar perdendo tempo em reclamações, em observar as mídias que só trazem notícias ruins. No lugar desse comportamento, nós devemos procurar ter alegria, rir, procurar ter um ambiente saudável, divertido dentro do lar, para nós evoluirmos junto com nossos familiares. E para contribuir para um meio ambiente saudável no lar, além do hábito da prece, tomar cuidado com o tipo de programação da mídia que nós acompanhamos e com a forma de pensamentos que nós irradiamos, se ela é de fé, de esperança, de otimismo, ou se ela é de mágoa, rancor e reclamação, nós temos que aprender a cultivar o Evangelho no lar.
Porque o Evangelho no lar, ele serve como profilaxia, ele serve para a limpeza espiritual do nosso lar. Por quê? Como nós dissemos no início, nós somos ainda imperfeitos e é óbvio que em algum momento nós vamos ficar irritados, nós vamos nos exceder em algum momento. E quando isso ocorre, e certamente ocorre, ficam um resquício, vibrações negativas em nosso lar. A espiritualidade ensina que através do Evangelho no lar, nós conseguimos fazer a higienização, fazer a limpeza do nosso lar, do nosso ambiente. Então é importante, quem ainda não faz o Evangelho no lar, que passe a fazê-lo. E quem já faz, que mantenha e que reforce esse hábito de reunir a família em volta da mesa, colocar a água para fluidificar, que a ciência já provou que a água ela tem a propriedade de receber princípios materiais, e também a espiritualidade informa que a água recebe princípios espirituais, princípios ativos que podem servir para nos medicar, para nos equilibrar. Então, devemos colocar a água sobre a mesa, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou alguma obra de André Luiz, Emmanuel, ou outro autor espírita que tenham reflexões. Então, nós iniciamos o Evangelho com a prece, depois nós devemos fazer a leitura do Evangelho, ou de algum outro texto de reflexão. Depois da leitura, nós devemos fazer a reflexão sobre aquele texto. É importante ressaltar que no Evangelho as reflexões devem ser de caráter geral, nunca diretamente a uma pessoa da família, para não desestimular o Evangelho. Nós não devemos apontar erros familiares durante o Evangelho. Então, as reflexões devem ter caráter geral. Cada um deve refletir sobre seus atos, porque a reforma íntima é um ato interior, de autoconhecimento. Não adianta vir um terceiro apontar, você errou naquilo. Não, a própria pessoa deve refletir sobre aquilo que precisa melhorar. Então, depois da leitura, da prece, da leitura, chega o momento da reflexão, cada um pode expor aquilo que entendeu, aquilo que sentiu da leitura. Depois disso, nós devemos aproveitar e fazer o momento das vibrações. Vamos vibrar em favor da família, em favor dos necessitados, em favor de toda a humanidade. E por fim, nós temos a prece de agradecimento, a prece final. Então note que é muito simples fazer o Evangelho no lar. Ele é composto de prece inicial, prece final. Composto de leitura de um texto do Evangelho ou de reflexão, reflexões sobre esse texto e vibrações. Então é muito simples, é algo simples. E quando nós fazemos o Evangelho no lar, há uma equipe espiritual, nossos amigos espirituais visitam o nosso lar. E é nesse momento que é feita a higienização. Se há algum irmãozinho que precisa de receber auxílio, ele é direcionado às colunas espirituais, aos locais de socorro. E se há algum problema de saúde ou algo que necessita ser melhorado em nós, é feito esse trabalho também. E através do Evangelho no lar, a gente consegue manter um ambiente limpo. Então, com prece, qualidade de pensamento, harmonia, tudo isso deve ser feito para melhorar o ambiente espiritual do lar. Porque, na verdade, o nosso primeiro propósito nessa terra era evoluir. É aprender a viver em si os ensinamentos do Mestre Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É através de pensamento de paz, de concórdia, é através da união que nós crescemos e vivemos os ensinamentos do Mestre Jesus. É através disso que é feita a nossa evolução. E também vale lembrar que durante o Evangelho do Lar é o momento de nós também nos ligarmos com o Criador e pedirmos aquilo que nós temos necessidade. É muito importante. E por fim, quem ainda não tem o hábito da meditação, é importante nós aproveitarmos alguns momentos sozinho para refletir, para fazer prece e meditar. Pensar no nosso Pai Maior, pensar no nosso Criador, pensarmos em nós, nos ligarmos, procurar nos elevar, agradecer ao nosso Pai Maior, transformar o nosso eu interior, refletir sobre aquilo que precisa ser melhorado. Vamos aproveitar esses momentos
para fazermos as nossas reflexões, fazermos as nossas meditações. É uma oportunidade de nos ligarmos ao Pai Maior. E assim concluímos as nossas reflexões. Espero que todos estejam bem e que o nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Amém.